Olá pessoal, então estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês o minhocário e explicar mais ou menos como é que funciona essa estrutura toda. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu trabalho com poliquetas, não com oligoquetas, então eu estou longe de ser um especialista em oligoqueta e que para poder falar tudo isso para vocês e até para montar esse minhocário, eu tive que ver uma série de tutoriais no YouTube, uma série de vídeos, até para entender como é que funciona. Mas basicamente, o minhocário como esse que eu tenho aqui, que está na nossa casa aqui, é um minhocário que nós decidimos montar logo no início da pandemia, foi logo quando começou essa pandemia. Vimos vídeos, vimos tutoriais, procuramos na internet e compramos um kit. Esse kit, então, que nós compramos, ele continha essas 3 caixas. As 2 caixas superior e intermediária são perfuradas embaixo, então há comunicação entre elas. A inferior não, a inferior é fechada embaixo e tem essa torneira. Além das caixas vieram também uma porção de minhocas, além disso uma porção de humus de minhoca e uma porção de serragem. As instruções eram dividir o humus de minhoca igualmente entre as caixas superior e intermediária e colocar as minhocas na parte superior. Eu vou falar depois que minhocas eram essas, qual a espécie, e além disso cobrir com serrapilheira na parte de cima. Bem, isso deve ser alimentado então, tipo uma vez por semana, com a quantidade de alimento que seja compatível, então não coloquem o alimento mais. E normalmente não se coloca ou coloca-se quantidade muito pequena de borra de café e de cascas de frutas cítricas. Então, no caso, casca de limão, laranja, isso evita-se colocar, porque o ácido não é bom para as minhocas. O que eu coloco normalmente são somente restos vegetais, cascas de vegetais, cascas de ovos, claro, o ovo não é vegetal, mas é bastante importante por causa do cálcio. Além disso, cascas de alguns tipos de legumes, mas sempre um material vegetal, principalmente, exceto pelas cascas de ovos. E a gente alimenta apenas a caixa superior. Então, como é que é feito? Você já vê várias minhocas passeando aqui em cima, ali na parede da caixa. Então eu vou alimentar isso. Eu cortei casca de mamão, casca de banana e as cascas de ovos, eu piquei. Isso então eu quebrei em pedaços menores. Vocês veem a quantidade de minhocas surgindo. Vou dar uma revirada só antes de colocar o alimento novo. O hábito alimentar das minhocas, todas as espécies acabam sendo muito parecidas, mas algumas têm maior grau de tolerância à acidez do que outras, à umidade, à temperatura, viabilidade de casulos, etc. Então algumas acabam sendo mais eficientes do que outras para esse processo de compostagem. As minhocas mais usadas aqui no Brasil, elas na realidade são de zona temperada, são 2 espécies de Eisenia, Eisenia fétida e Eisenia andrei, e as 2 são popularmente conhecidas como minhoca vermelha da Califórnia. Então são 2 espécies, mas são conhecidas pelo mesmo nome. Então elas suportam temperaturas de 0 a 35 graus Celsius. Além disso, elas também são tolerantes até a 90, 95% de umidade, então elas aguentam bastante água. Elas têm uma altíssima taxa reprodutiva, elas produzem um casulo, cada indivíduo produz um casulo a cada 2 ou 3 dias, e com uma altíssima taxa de viabilidade também. A sobrevivência dos embriões dentro desses casulos, segundo a literatura, óbvio que eu nunca peguei para contar, mas segundo a literatura, a viabilidade é de mais de 80% desses embriões sobreviverem. Então, rapidamente, em condições boas, essas minhocas vão colonizar, a porção de minhocas que veio é suficiente para colonizar todas as caixas. Só se alimenta, então, a caixa superior, a caixa de cima, e eu vou colocar aqui, que eu já triturei, pedaços de cascas de ovo, casca de mamão e casca de banana. Depois a gente cobre com mais um pouco de serrapilheira, que no meu caso aqui, como eu tenho árvores e tenho a grama seca no pé delas, basta eu ir a uma árvore, pego um pouco dessa serrapilheira,
com folhas, pedaços de grama cortado. Espalho aqui em cima. E eu só vou voltar a encher essa caixa na semana que vem, colocando mais algum alimento. Provavelmente uma quantidade maior do que eu coloquei agora, porque dessa vez a gente tinha alimentado essa caixa há menos de uma semana. Então, por causa disso, acabei não pondo muito. Vocês devem estar se perguntando, tem 3 caixas, só alimenta uma, e as outras 2? Eu faço o que com elas? Para que serve? Pois bem, eu disse para vocês que as caixas superior e intermediária, elas eram perfuradas. Então as minhocas vão acabar passando da superior para a intermediária. Se vocês olharem aqui, vejam, aqui temos perfurações e muitas minhocas aqui. Quantidade grande de minhocas, tem aqui quase que mais do que a gente viu no sedimento, revirando. Mas vejam a quantidade que tem que passa para a caixa de baixo. Essa caixa de baixo, ela não vai ser alimentada durante 3 meses. Claro, vai ter um monte de minhocas, tanto essas que passaram por aqui, quanto outras que já havia ali. Essa caixa vai ficar em repouso por cerca de 3 meses. E depois desses 3 meses está produzido o humus de minhoca. Quando esse humus de minhoca estiver pronto, então passados os 3 meses, aí o que eu faço? Eu troco as caixas, a caixa de cima vem para baixo e passa a ser ela que vai ficar 3 meses madurando, né? 3 meses maturando aqui, enquanto a caixa de baixo eu pego metade desse humus de minhoca, espalho pelas minhas plantas e o resto eu passo para cima. E agora essa é a nova caixa que eu vou alimentar pelos próximos 3 meses. A caixa inferior, que não foi alimentada com nada, nem com terra, nem com serrapilheira, com nada, foi deixada vazia. Venham ver como é que ela está aqui. Cheia de líquido, cheia de chorume. Esse chorume escorre das 2 caixas, da de cima, da de baixo, passa pelos buracos, que aqui também tem, e nós temos que colocar um tijolo aí para as minhocas que caírem não morrerem afogadas, né? Para elas conseguirem subir de volta e passarem para os níveis superiores. Esse chorume, então, ao fim dos 3 meses, ele vai ser diluído, uma parte para 10 em água, e isso vai ser utilizado para borrifar folhas, regar as plantas, e isso é um adubo extremamente potente. E eu posso dizer aqui de experiência própria que nós notamos uma diferença absurda nas plantas, depois começamos a usar. Pessoal, antes que vocês digam que vocês não têm espaço, eu moro em apartamento, tal, não tenho como ter um minhocário desses? Tem sim. Vejam o espaço onde a gente o tem. Na minha casa aqui, está numa despensa, num armário, numa prateleira, não ocupa espaço nenhum, não atrapalha, não cheira. Então, é o ideal realmente para ter em casa, é a melhor solução para você ter um humus de minhoca de qualidade, dar nutrientes bons para as plantas que vocês tenham em casa, e além disso dá um aproveitamento melhor aos restos de vegetais, cascas de ovos e outros produtos que vocês possam ter em casa. Recomendo muito, super vale a pena. Obrigado pela atenção de vocês.